Fala pessoal que assiste o canal, seja bem-vindo. E no vídeo de hoje quero conversar com você por que cargas d'água você tem pressa no digital e te ensinar a cabecinha certa para você durar e sobreviver aqui dentro, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal que ajuda demais o nosso trabalho. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias às 20 horas aqui para você aprender sobre todo o seu universo digital e também sobre o audiovisual, hein? Beleza? Então, bora pro vídeo. Gente, seguinte, a primeira coisa que você deve fazer quando entrar pro digital é ter uma cabeça de empresário. O que isso quer dizer? E qual o ponto que eu quero chegar aqui? Quando um empresário ele vai abrir um CNPJ, ele já sabe que ele vai esperar pelo menos 36 meses para ter resultado naquele CNPJ. Todo empresário deveria começar um negócio sabendo dessa realidade. Porque, primeiro, que nem franchising, que são franquias, a gente tem um tempo de payback, ou seja, de retorno de investimento menor do que 36 meses. Porque é proibido, inclusive, você dar um tempo menor que 36 meses. Salvo engano, eu acho que são 24 meses o tempo mínimo que é permitido dar de retorno em uma franquia. Por lei e por contrato tem que ser no mínimo 24 meses. Por quê? Porque o negócio ele tem um ciclo. Então ele vai começar a ser apresentado, vai ter um investimento inicial, vai exigir capital de giro, vai exigir fluxo de caixa, vai exigir investimentos, vai exigir marketing, vai exigir uma série de coisas. Então o empresário ele já entra sabendo, meu amigo, eu vou botar grana aqui dentro, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar e o negócio vai crescer e lá na frente eu vou colher os frutos do esforço que eu tive hoje aqui. Então esse é o modelo tradicional de negócios. E no digital se criou uma fantasia que é diferente. De que aqui as coisas são simples, fáceis e jorra dinheiro por todos os lados. Ó, sai dinheiro para todo lado. E isso é mentira, minha gente. Isso é mentira. Não existe isso. Por quê? Porque o digital ele é mais um CNPJ. E enquanto mais um CNPJ, ele tem uma infraestrutura própria. Porque o que existe de infraestrutura própria no digital? Você vai precisar investir em um bom celular, em um bom microfone. Se você não for do time celular, microfone lapela, você vai precisar investir em uma boa câmera, em uma boa lente, em baterias, em tripé, em iluminação, em equipe para poder dar o play para você, para poder fazer a pós-produção, equipe para poder postar para você, para poder organizar seu conteúdo, equipe para poder roteirizar e sugerir novos pautas para você gravar, equipe para poder colocar você em eventos e outras coisas. Ou seja, ele exige uma estrutura própria. Óbvio que no começo, a galera quer começar no digital, começa de qualquer jeito ali, pega o celular e tudo mais. Não tem nenhum problema. Inclusive, muitas empresas começam assim também. A pessoa monta ali um pequeno estoquezinho de comida, vende aquele estoquezinho, daqui a pouco compra um equipamento novo, aumenta a capacidade de produção, vai girando, não tem nenhum problema. Se sua realidade é essa, comece assim. Entretanto, esteja pronto para viver uma jornada de 36 meses, de 48 meses, até as coisas começarem a render. Por quê? Porque aqui é do mesmo jeito. Você vai ter que ter todo um trabalho de construção de audiência, por exemplo. O que é um trabalho de construção de audiência? Você vai começar a sua conta do zero. Começando sua conta do zero, você vai postar vídeo e não vai ter alcance, porque não tem público suficiente. E aí você tem que continuar postando, tem que postar com volume e com qualidade, até que as coisas comecem a performar, até que as coisas comecem a andar, até que as coisas comecem a dar certo. E isso leva tempo também. O trabalho pesado do digital nos primeiros anos é justamente o trabalho de construir a audiência. E só vai ter retorno no seu negócio digital quando você tiver audiência. Porque sem audiência não tem como ter retorno no seu negócio digital.
A não ser que você esteja fazendo coisa errada, né? Aí vai ter como ter retorno. Mas fazer do jeito certo, você vai precisar de audiência para que você tenha retorno financeiro, para que você tenha pessoas interessadas em seus produtos. Se você for vender produto digital, porque você ainda pode criar toda a infraestrutura digital para vender um negócio tradicional também. Só que o digital, ele tem um modus operandi dele. E você vai ter que precisar investir em infraestrutura digital. E quando eu falo em investir em infraestrutura digital, você vai ter que pagar hospedagem de site, você vai ter que pagar um cara que desenvolva a página do site para você, você vai ter que pagar um cara que desenvolva uma página de venda, uma página de captura, você vai ter que gastar dinheiro com tráfego, enfim. Vocês estão vendo que existem muitas camadas dentro do digital. O que quer dizer que de fato é um negócio. E se você entrar com a mentalidade certa de tratar isso como um CNPJ, ele tende a dar certo. Porque você vai entrar pezinho no chão e vai entrar disposto a trabalhar. Se você entrar com a mentalidade miraculosa de que as coisas vão dar certo no nada, aí, meu amigo, você vai sofrer e vai sair decepcionado digital. E muita gente sai decepcionado digital. E outra, a realidade é a seguinte, muitos profissionais precisam do digital enquanto suporte. O que é um suporte? O digital não traz diretamente o cliente dele, mas ele é a base de apoio para o cliente decidir ir para ele. Então, eu atendo vários profissionais liberais, como advogados, arquitetos, outras pessoas. O que acontece muito, e é muito comum a gente ouvir esse relato. O cara começa a produzir vídeos, começa a ter uma frequência alta de conteúdo. E começa as pessoas engajarem, tal, tudo mais. E vai funcionando lá a conta, vai melhorando os números e tudo mais. Mas chega uma hora que ele fala, cara, não está trazendo cliente. Mas eu percebo que o cara, quando ele vem para a minha mesa conversar agora, ele tem muito menos objeções. E quando ele pergunta algo e eu respondo tal qual eu respondi no vídeo, ele fala, exatamente, doutor. Eu assisti o seu vídeo e o senhor falou exatamente isso aí que o senhor está falando agora. Ou seja, o digital criou um arcabouço, criou uma cama, vamos dizer assim, para que o cliente, quando fosse para a consulta ou quando fosse para o atendimento dele, ele já estivesse mais preparado. Estando mais preparado, ele tinha menos objeções. E quando ele tem alguma objeção e você responde alinhado com o que você produziu lá no digital, ele quebra de vez as objeções dele e fala, poxa, eu confio nesse cara, porque ele é um cara de uma palavra só. O que ele fala lá no Instagram dele, ele fala exatamente aqui também. Então veja, o digital trouxe o cliente diretamente? Não, esse cliente pode ter vindo por uma indicação. Mas quando ele foi lá no Instagram, ele achou legal, ele achou ok o seu trabalho. Ele achou, poxa, esse cara trabalha legal, tem várias informações aqui já no Instagram dele. E quando ele foi para a consulta ou para o atendimento, ele pôde então lhe conhecer e ver que você é exatamente aquilo. E aí veja como o trabalho de base sendo bem feito, ele ajuda você na hora de vender lá na ponta da lança, lá para o seu cliente. Então, esse é o papel, muitas vezes, do digital. Então, por isso que é importante você produzir conteúdo. Por quê? Porque hoje, o Instagram, as redes sociais, elas são como um cartão de visitas. Antigamente, a gente tinha um site e o cartão de visita, né? A pessoa queria ser atendida por alguém, ela via o cartão de visita, ou então ela via o site. E aí ela ia procurar indicação. Hoje, as redes sociais são esse cartão de visita. Quando o cara olha e vê que você tem um esmero ali, um profissionalismo dentro da sua rede social, ele já se sente mais confiante em estar com você. Porque, poxa, se esse cara ele investe capital e tempo na rede social dele, isso naturalmente me diz que esse cara está disposto a ajudar mais pessoas, a ajudar. Esse cara tem um bom trabalho. Então, quando você entrega uma qualidade de vídeo, uma qualidade de áudio muito boa dentro da sua rede social, isso já quebra muitas barreiras para os seus possíveis clientes. Por mais que não seja aquele vídeo mais viralizado do mundo, com milhões de visualizações,
tem ali uma base fiel ali lhe seguindo, lhe acompanhando. Então, o digital, ele tem esse papel de ser um amparo para o profissional, muitas vezes. E muito cuidado com você que trata a sua rede social de qualquer forma, que trata os seus vídeos de qualquer forma, que procura fazer de qualquer jeito, porque dará a impressão para o seu cliente de que você fará o trabalho profissional também de qualquer jeito. Então, essa infraestrutura no digital, ela é extremamente importante pelos mais diversos fatores. Então, era isso que eu tinha para bater esse papo aqui com vocês, certo? É muito importante que vocês tenham um carinho com as redes sociais de vocês, para que vocês possam trazer cada vez mais clientes com cada vez menos objeções. Beleza? Então, tamo junto e até a próxima.